Oi, gente! Meu nome é Pedro e o vídeo de hoje é sobre a temática de referências culturais e o nosso limite, né? Eu acho que a primeira referência que a gente tem quando a gente nasce, né, é a nossa família. E a minha família é composta majoritariamente de mulheres solteiras ou separadas, sabe? E eu sempre tive um referencial muito forte de mulheres independentes, sabe? A minha mãe, desde que eu sou pequeno, minha mãe tem problema na luz, minha mãe conserta, tem problema qualquer coisa da casa, minha mãe tá consertando. Então, eu cresci com uma mãe e com uma avó, porque minha avó também é uma pessoa totalmente independente, que sempre reforçaram que independente do que você seja, eu tenho que saber fazer de tudo. Óbvio que isso, na hora que a gente entra em campo de sexualidade e tal, geraram muitos problemas, mas só que, enquanto pessoas independentes, mulheres independentes, a minha família é uma extrema referência. Principalmente porque minha mãe ela não segue o arquétipo feminino clássico, né? Tipo, da mulher que se maqueia, da mulher que usa vestido, da mulher que se produz toda pra sair. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito crua. Então eu cresci com toda uma questão de vaidade e diversas outras coisas, né, colocadas de lado. Isso leva a eu refletir a minha primeira cantora favorita, que foi a Madonna, né, meu primeiro contato. Eu sempre achei muito interessante, porque a Madonna era uma mulher mais velha. Minha mãe, ela me teve numa média de idade acima da média normal das pessoas. E assim, eram duas mulheres brancas independentes, eu acho que é importante frisar isso, né? São duas mulheres brancas que são totalmente independentes e donas do caminho delas. Paralelamente à Madonna, por exemplo, na minha adolescência eu cresci com outras referências culturais, né? Eu cresci no mesmo momento que o grande estouro da Rihanna, que o estouro da Beyoncé, que o estouro da Lady Gaga. Então eu cresci, né, com um fenômeno que é muito comum entre pessoas LGBTs, principalmente, de nós termos uma referência de divas pop ou de mulheres independentes que sejam referências para nós, entendeu? Que sejam referenciais de estilo, que sejam referenciais de estúdio, sejam referenciais de cabelo, tudo. Eu tive cabelo vermelho durante 3 anos por causa da Rihanna, né? E do Sasori, que era um personagem do Naruto. Então daí vocês entendem. Mas isso é um assunto para um outro dia. Quando a gente pensa em referências, a gente tem que lembrar que no mesmo passo que existe um mundo de referências para determinados grupos, e quando eu digo isso, eu tenho uma prima que faz tal coisa, eu tenho um tio que faz tal coisa. Quando você se vê em capas de revista, quando você se vê num jornal, quando você se vê num filme, e além de tudo isso, quando você vê pessoas parecidas com vocês nesses espaços, é necessário pensar em que lugar essas pessoas estão. E aí a gente parte do princípio que as referências, para além do nosso pequeno mundo, existe todo um outro mundo que diz para onde nós podemos ou não podemos ir. Existe uma coisa que eu chamo de teoria do limite interno, teoria da adequação, sabe? Porque existem certos corpos que as referências, elas normalmente são negativas, né? Ou elas simplesmente não existem. E aí quando você não tem um direcionamento do que fazer, ou você não tem um direcionamento para onde ir, você se sente perdido, sabe? Quando você vê exemplos de moda, a maioria das modelos, elas são brancas e magras, né? Sempre foi assim. Sempre são pessoas com traços mais finos, então pessoas negras, pessoas gordas, elas não conseguem se ver na imagem de ídolos da moda justamente porque o corpo delas não se adequa ali. Se você não está naquele espaço de uma maneira representada, você acha que aquilo não existe. Nós temos toda uma geração de pessoas que são as primeiras pessoas a chegarem às universidades. Normalmente essas pessoas são negras e pobres, né? Então essas pessoas não têm uma estrutura muitas vezes familiar que dê suporte, elas não têm uma estrutura de vida e o próprio ambiente onde elas estão chegando não está pronta para elas, né? Então, quando você pensa em questões de representatividade em novos espaços, e as pessoas falam, não, nós temos que ser representadas, nós temos que estar ali. Uma coisa é você conseguir entrar ali, outra coisa é aquele ambiente conseguir absorver você de uma maneira positiva e entender que as suas sugestões e pensamentos de vida são válidos, porque na maioria das vezes você só entra e você é expulso. Ou você precisa totalmente se adequar àquele sistema, engolir as coisas que as pessoas dizem para que você se mantenha ali. Quanto às travestis, né, a média de idade de uma travesti, de uma pessoa trans, no geral, é de 35 anos. Quantas pessoas trans e quantos travestis nós conhecemos que têm mais de 35 anos, entendeu? Quantas gays afeminadas que não sejam totalmente caricatas ou brancas estão ocupando espaços de poder e prestígio, entende? Porque nós temos aí atores que são gays, né, assumidos, casados, mas eles não beijam, não promovem cenas de beijo em público. Então, assim, como a gente pode normalizar situações, como a gente pode indicar que o rumo de certas coisas não é problemático se as próprias pessoas que são do nosso grupo não aprovam isso. Outro exemplo prático disso é, tipo,
pessoas negras sempre exercendo papéis subalternos, sempre exercendo papéis de traficantes, sempre exercendo papéis de empregadas. Tem um texto ótimo da Zezé Mota que ela compartilhou no Facebook, que fala sobre isso, sobre como ela recusou e ela sofreu um boicote durante muitos anos na televisão porque ela se recusava a fazer papéis de empregada e ex-escravizadas ou uma escravizada. Porque isso é onde essas pessoas sempre são colocadas. Tanto que a gente tem, infelizmente, até hoje, ex-gays, né, por exemplo, e pessoas negras que tentam o tempo todo clarear seus traços de forma com que elas sejam mais bem vistas ou bem aceitas na sociedade. Para grupos LGBTs, por exemplo, né, o envelhecimento ele é um problema. Porque existe toda essa ideia existe toda uma ideia de uma cultura jovial, existe toda uma ideia de que o envelhecimento ele torna a nossa vida reservada. E nós vemos muitas vezes casais heterossexuais, quanto mais velhos, mais eles demonstram afeto entre si, mais eles demonstram a possibilidade deles do serem. Mas para nós não, conforme corpos LGBTs vão envelhecendo, nós não temos uma referência de uma geração LGBT de 40 anos ou mais que seja explícita, que tenha orgulho de si. São pessoas que passaram por processo de adequação, que tiveram que esconder sua sexualidade. Então falam assim, não temos gays, não temos lésbicas no mercado de trabalho. Nós temos aos montes, só que essas pessoas não se assumem. Porque o mundo, a geração anterior à nossa, tinha esse problema. Então até hoje, LGBTs mais novos ouvem de LGBTs mais velhos de que nós temos que nos comportar, de que nós temos que nos adequar. E assim, como o mundo vai realmente se tornar diverso se a gente simplesmente se adequa a ele, entendeu? A partir do momento que a gente se adequa, a gente acha que o que eles fazem com a gente é ok. E um exemplo disso, assim, conforme eu vou envelhecendo, é muito difícil encontrar bichas afeminadas mais velhas, sabe? Sempre são caricatas. A nossa grande referência nacional de bicha mais velha, porque bicha preta, né, é importante. De uma bicha preta mais velha é a Jorge Lafon. Por ela ter orgulho da pele dela, por ela ter orgulho da feminilidade dela. Então, assim, o mundo, quando a gente diz que não quer aceitar isso, é importante, que ela era do meio das artes, e o meio das artes sempre foi aparentemente mais receptivo do que outras áreas do mercado de trabalho. Então daí você pensa, se uma bicha preta do ramo das artes morreu com o enfraquecimento psicológico dela frente a todos os preconceitos que ela sofria, frente a todo o racismo e homofobia que ela sofria, imagina áreas que são de escalas mais severas, sabe? Então nós não temos essa referência, nós temos o medo. Então, quantas pessoas que quando tinham, sei lá, 18, 19 anos eram extremamente afeminadas e conforme elas vão crescendo, elas vão se normativizando. É necessário que a gente pode o nosso ser. Em alguma instância, tipo, pessoas têm que ir de cabelo preso pro trabalho, pessoas têm que ir sem unha pintada, têm que ir de unha curta. Show, porque às vezes aquela profissão demanda, mas existem instâncias que fazem que você simplesmente pode seus traços. Quantas pessoas pretas que têm o cabelo crespo, que tem um black grande, são obrigadas a cortar ou alisar eles, enquanto mulheres brancas ou homens brancos que têm cabelo grande podem andar com o cabelo totalmente solto dentro do ambiente de trabalho. Então, aonde é um processo de adequação geral, aonde é um processo de adequação direcionado a corpos minoritários, entendeu? As nossas referências, né, LGBTs mais velhas, bem-sucedidas, sempre são brancas, né? Nós temos, por exemplo, Elton John, que ainda é uma bichona, né? Ainda tem a sua feminilidade, mas só que é uma gay branca. Você vê o Paulo Gustavo, você vê o Carlinhos Maia, você vê aquele cara do Masculina, do meme do Masculina. São vários casos de gays brancas que corroboram, não tanto no caso do Elton John, mas de gays brancas que corroboram com o discurso vigente e que dificultam a nossa entrada, entendeu? E hoje em dia, felizmente, nós temos a Pepita, nós temos a Linda Quebrada, nós temos a Tássia Reis, entendeu? Nós temos diversos corpos LGBTs e negros que mostram que é ok ser o que nós somos, que é ok nós termos uma trajetória de queremos aceitar o que nós somos, de queremos mostrar que os nossos corpos são validados nesses espaços. Só que nós temos que tomar cuidado com as referências que botam pra gente ou não, porque querendo ou não, nós crescemos com referências de mundo que deixam a gente pensar assim. E o processo de libertação nem sempre é certo. Eu acho que é de uma prepotência muito grande a gente achar que a partir do momento que a gente se liberta de algo, a gente se liberta de tudo, né? E conforme a gente olha na rua, no mercado de trabalho ou no mercado cultural, às vezes você não precisa nem necessariamente gostar da produção artística daquela pessoa, mas só de entender que uma pessoa parecida com você, né, que tá ali botando a cara dela pra jogo de fato e está representando parte da sua existência, mostra que você gosta um pouco mais de você, sabe? Eu acho que quando a gente começa a procurar referências de pessoas que são parecidas conosco, nós temos a chance de ter uma vida de consciência mais plena e de mais alto respeito pra nós. E não é fácil, tipo, falar é muito fácil o que eu estou falando.
você começar a ver em outras pessoas que são parecidas com você, sucesso e felicidade é muito difícil. E assim, a maioria das minhas referências pessoais são de pessoas que eu conheço da minha vida, assim, do dia a dia, sabe? Por mais que eu admire a Madonna, por mais que eu admire a Beyoncé, por mais que eu admire a Rihanna, entendeu? Por mais que eu admire figuras políticas que estão por aí. Ver na minha vizinha, né, na minha comadre, ver nas mães dos meus amigos que me aceitam, ver na forma com que as pessoas tentam lutar diariamente pra mudar a elas e como elas fazem coisas que eu faço também, elas sobrevivem a isso no dia a dia, é uma forma da gente se referenciar, entendeu? Tipo, uma forma de ver que eu posso ser uma referência positiva é eu ter uma afilhada de 11 anos, assim. E, sei lá, tem anos que ela ama maquiagem, ela ama esmalte, ela ama Boris. E aí sempre que ela vê algum esmalte que ela gosta, ela compra uma maquiagem, ela vem me mostrar, sabe? Tipo, olha, vem ver, eu vi esse Boris, eu vi o clipe da Pablo Vittar, eu lembrei muito de você. Entendeu? Então é bom ver que uma criança de 11 anos brigou com outra porque alguém falou pra ela que não tomava Coca-Cola da Pablo Vittar porque a pessoa ia virar gay. Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar com sede? Então me dá essa merda. Eu fiquei assim, Duda. Ela falou, hein? Vai ser preconceituoso por quê, sabe? Já cansei de passar por crianças que olham na rua com olhar de medo e com vontade de me xingar. Porque isso, a família delas cresce sem ter esse tipo de referência. Então pensar em referências culturais é pensar no mundo à nossa volta e pensar enquanto nós temos caixinhas, né? E quanto mais longe às vezes da norma nós vivemos, mais perto de termos referências mais ricas nós estamos. Mas existem outras coisas que moldam a nossa mente, faz com que a gente apague tudo que está do nosso lado e possa contribuir para que nós possamos ser pessoas com referências mais ricas. Eu acho que é isso. Procurar em nós referências, procurar em pessoas como nós referências, entender o que o mundo quer fazer conosco e não só negar, como adaptar todas essas coisas de uma maneira positiva, entendeu? De forma a incentivar com que nós, no nosso dia a dia, sejamos referências, nós, corpos minoritários, corpos negros, corpos LGBTs, sejam referências para outros corpos negros e LGBTs, que pessoas da próxima geração, além da nossa, possam nos ver com olhares de normalidade, que pessoas que cresceram com a gente se afastaram como quando nós começamos a aceitar nossos traços, quando nós aceitamos nossos trajeitos, possam entender que não há nada de errado com a gente. Óbvio que você não é obrigado a evangelizar todas as pessoas ao seu redor, mas tentar trazer ao máximo para elas o senso de que somos existências diversas. E aí eu acho que é isso. Sobre a música de hoje, eu pensei em duas recomendações. A primeira é A Mulher no Fim do Mundo, da Elza Soares. Não só a música, mas todo o álbum, assim, a construção desse álbum é maravilhosa e traz sobre a trajetória dela, então pensar na nossa trajetória é essencial. E o segundo exemplo é Preta Yaya, da Xenia França. Na verdade, todo o álbum dela também é totalmente trabalhado nas referências enquanto uma mulher preta que ela tem, entendeu? Uma referência dos ancestrais. E também recomendar diversos artistas nacionais que pra mim são referências, sabe? A Linda Quebrada, que eu sempre falo dela aqui, a Lineker, a Gabs, a Tássia Reis, diversos artistas, né, LGBTs e negras, que estão por aí num trabalho super foda. Opa, falei que ela... E estão aí pra somar e fazer com que nós possamos ter uma visão diferente de nós, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo meu. Se inscrevam, curtam, divulguem a palavra da bicha para suas amizades. E é isso. Um beijo.